nossa vinhetinha mais famosa de nosso início de tarde. Entrevista. Isso mesmo, entrevista com o Dr. Marcos Amaral, oftalmologista, e vem participar aqui do nosso programa e trazer à tona um tema muito importante, né? Uma situação que acomete não só os brasileiros, mas também muitos sergipanos de forma geral, que é a catarata. E nós vamos tirar algumas dúvidas e vai poder trazer informações importantes para que você possa ficar aí, bem situado. É isso, doutor Marcos, muito boa tarde, satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Rede Xodó e no nosso Jornal da Xodó. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde meus amigos, prazer é todo meu. Doutor Marcos, vamos começar, né, com uma explicação do que é a catarata, né, que tanto acomete muitos sergipanos. A gente acompanha nas diversas clínicas quase que não sai, clínicas oftalmológicas, né? Mais importante é isso. Por aí, muita gente, só idosos, pessoas mais novas. Como é que a gente pode levar esta informação com precisão aos nossos ouvintes e telespectadores? Muito bem, muito se ouve falar na catarata, mas exatamente o que é a catarata, afinal, né? A gente tem dentro do nosso olho uma lente natural, que a gente nasce com ela, chamada de cristalino. Esse cristalino, como o próprio nome diz, é uma lente transparente, né? A gente precisa dessa transparência para a gente poder enxergar o mundo lá fora, para as luzes do mundo entrar no nosso olho, passar através dessa lente e alcançar o fundo do olho, a retina. O que acontece? Com o tempo, né, na sua forma mais comum de catarata, essa lente vai perdendo a transparência. E isso que leva o nome de catarata. Essa perda de transparência começa a atrapalhar com que a luz entre nos nossos olhos, né, e sensibilize a nossa retina. Então a catarata é justamente a perda de transparência da nossa lente natural do olho. No popular, esse cristalino tá fosco. Tá fosco, exatamente. É como se fosse um vidro que foi perdendo certo. A transparência e ficando ali fosco. Certo. Né? Qual o Perdendo a momento nitidez. para a gente procurar um médico? Na verdade, o momento o ideal é que a gente sempre faça avaliação rotineira. De quanto né? em quanto tempo, doutor? Uma vez por ano é o ideal. Tem pessoas que têm condições oculares que precisam encurtar mais esse tempo, né? Mas a consulta de rotina deve ser feita uma vez ao ano, né? E é muito importante porque, assim, muitas doenças oculares, elas não manifestam sintomas em suas fases iniciais. E é que está o grande perigo, né, dessas doenças, né? O paciente não sente nada, não procura uma avaliação oftalmológica e às vezes quando chega para uma avaliação por algum sintoma que começou a surgir, já está num estágio avançado de alguma doença ocular. Então essa avaliação rotineira, ela é muito importante. Em relação à catarata, o tipo mais comum de catarata é o que a gente chama de catarata senil, que é a catarata que ocorre com a idade. Então, assim, pacientes acima de 55, 60 anos é o que vão ter maior prevalência dessa condição nos olhos. É hereditário? Olha aí, né? Então, para você... Hereditário? Hereditário? Não é hereditário, pelo contrário, catarata todos nós iremos ter um dia, Certo. tá certo? Então, eu brinco com os meus pacientes, catarata é igual a cabelo branco, ninguém tem como fugir. Né? Então, é um processo de envelhecimento, de maturação desse cristalino da gente. Né? Assim como o cabelo fica branco, nosso cristalino com o tempo vai perdendo a transparência. Alguns são mais cedo, pacientes com 40 anos já tem uma catarata ali importante, outros mais tarde, 80, 90 anos, mas o fato é que todos nós iremos ter catarata um dia. É ruim, viu, né, seu Eduardo? Pra quem tá acompanhando nosso jornal e já tem algum tempo sem ir ao oftalmologista, aproveite agora, né, a dica do Dr. Marcos Amaral, vai lá, às vezes as pessoas acabam se desleixando, né? Vai deixando, catarata vai boa, deixando, as cataratas do Iguaçu. Essa todo mundo quer, né? Agora, Baretinho, eu estava olhando aqui a média de idade acima de, por exemplo, pessoas com 60 anos. Agora, por que as mulheres, na mesma faixa etária que os homens, têm 38,6% sofrerem de catarata e os homens só 29%? Por quê? Certo. Muitas vezes, o acesso da mulher em condições mais precárias ela é mais dificultado, né? Então essa prevalência é mais pelo acesso. Tem aí também um viés, né, de investigação que se mede essa prevalência, talvez porque o acesso chega melhor nessas condições para o homem, né? Né? Em relação à catarata. Né? Então a
esse viés aí, às vezes, de informação. Tá certo? Agora, doutor, mas a prevalência geralmente é igual nos dois sexos. Pessoas com diabetes, doutor. Hein? Pessoas com diabetes. Exatamente. O diabetes, por causa da hiperglicemia, né? Também acontecem algumas reações químicas dentro desse cristalino que favorecem uma hidratação desse cristalino, ou seja, ele acumula água e isso leva a uma perda de transparência mais precoce. Então, o paciente com diabetes é um fator de risco para o aparecimento mais precoce da catarata. Agora é ruim, né? Porque o senhor disse que um dia nós vamos ter, né? Exatamente. Agora, doutor, é uma dúvida que eu tenho. Eu estava lendo os livros de história e o povo egípcio era comum, homens e mulheres, eles pintarem a parte inferior aqui do olho, cobriam com pintura escura, né? Diferente hoje que as mulheres pintam a parte de cima. Segundo os historiadores, era a questão da luminosidade dos desertos que também favoreciam exatamente esses sintomas. Tem a ver a luminosidade com isso? Exatamente. Um dos grandes fatores de risco para esse aceleramento da catarata, né, é justamente a radiação ultravioleta, entendeu? Então, pessoas que se expõem muito ao sol, essas pessoas têm uma chance de antecipar em muitos anos o surgimento dessa catarata. Então, olha aí, né? Agora vamos à cidade de Propiá, 102.9, Robson Martins. Tem perguntas a fazer o doutor Marcos Amaral, oftalmologista. É isso, Robson? Muito boa tarde, meu caríssimo Robson Martins. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, meus caríssimos Bareta Filho, Eduardo Carvalho, Valquíria, Daniel e ao nosso convidado, ao nosso entrevistado, o doutor Marcos Amaral. Receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Doutor Marcos, me diga uma coisa, é possível, a minha primeira pergunta, é possível evitar a catarata? E outra, quais riscos o paciente pode correr diante de uma cirurgia? Muito obrigado. Muito bem, prazer. Então, a catarata pode ser evitada? Na verdade, não. A gente não vai conseguir evitar a catarata, né? Como eu falei, todos nós iremos ter catarata um dia. Mas o que podemos fazer é tentar retardar esse início, né, da catarata e dos seus sintomas, né? Então, uma dieta balanceada é muito importante para manter essa transparência do cristalino, né? E uma exposição diminuída à radiação solar, né? Sair no sol, proteger com óculos escuros com proteção ultravioleta, né? Diminuir essa exposição solar são fatores que levam ao retardo do surgimento. Mas evitar fazer com que a pessoa não tenha catarata nunca, isso não é possível. Com relação ao risco de uma cirurgia. Em relação à cirurgia, é uma cirurgia que ela é muito realizada no dia a dia, né? É uma das cirurgias mais realizadas do mundo e uma cirurgia extremamente segura. Assim como todas as cirurgias, existem riscos associados, mas hoje a tecnologia da cirurgia da catarata ela é tão grande que ela proporciona uma segurança muito grande também. Então hoje as incisões, ou seja, a gente acessa a catarata com incisões autosseláveis, ou seja, são incisões que não precisam depois dar pontos, né? Cirurgias com anestesia local, cirurgias de um tempo de duração muito curto. Então as complicações foram reduzidas de acordo com o avanço da tecnologia na cirurgia da catarata. E a lente importada e nacional? Tem muita diferença? Tem essa diferençazinha. O que chama de lente nacional, na verdade, é um tipo de lente que a gente chama de lente esférica, né? E a internacional, a importada que chama, é a lente asférica. Qual é a diferença? A lente asférica acaba dando uma qualidade de visão aqui nas bordas da nossa visão, na periferia, melhor. A lente nacional, a lente esférica, acaba tendo umas distorções. Você enxerga bem ali para frente, mas aqui na lateral você começa a perceber que as coisas meio que mudam de forma, tem esse dismorfismo, tá certo? Mas a diferença é basicamente essa. Isso mesmo. Olha, então nós vamos de Propiá, nós migramos para a capital do sertão, Aparecido Santana, na 88.5. Tem perguntas também a fazer o doutor Marcos Amaral, oftalmologista. Vamos lá, da Aparecido, muito boa tarde, meu amigo. Uma excelente tarde, mais uma vez, para você, Bareta Filho, para o doutor Marcos. A minha pergunta, doutor, em relação ao que se ouve muito nos dias atuais,
o profissional oftalmologista e o optometrista, né? Quando é indicado cada profissional? Esse optometrista hoje, em muitas ocasiões, faz o trabalho que é do médico oftalmologista. Eu queria que o senhor comentasse a diferença entre essas duas profissões, o que cada um pode fazer. É um tema realmente que acaba sendo recorrente, né? Um tema muitas vezes polêmico, né? Mas, assim, existe, né, o exercício da optometria lá fora, né? Aqui não há ainda a legalização, a legislação ainda não permite o atendimento do optometrista, né, em consultas normal. Então, assim, o único profissional indicado para cuidar da saúde dos olhos é o oftalmologista. Obrigado, viu, Aparecido? Obrigado pela sua participação, que tá ali, ó, também parecido até com o meu óculos, né, o do Aparecido, olha lá, tá vendo? Tá vendo ali? É isso aí, Aparecido, um abraço, meu amigo, muito obrigado pelas informações. Olha, 13h14, a participação dos nossos ouvintes e telespectadores, olha, Valmira Amaral, Dr. Marcos Amaral, parabéns pelo seu empenho em trazer informações úteis para nós. Deus lhe acompanhe, né, doutora Valmira Amaral, a Leninha Guimarães, Dr. Marcos, que exemplo de profissional e onde podemos ser atendidos por Dr. Marcos. Daqui a pouco, no finalzinho da entrevista, você vai deixar aí sua rede social para que as pessoas possam lhe acompanhar. Também a Catarina Cristo, parabéns, Dr. Marcos, ótimos esclarecimentos sobre um tema muito importante. E o Túlio Henrique, ele pergunta, Dr. Marcos, gostaria de saber se quem tem catarata em um olho também vai ter no outro. Isso. Catarata geralmente é o que a gente chama de uma doença ocular simétrica. O que é isso, né? Elas ocorrem mais ou menos simultaneamente. Então, assim, muito provavelmente se tem catarata no olho, ou já tem na mesma intensidade no outro, ou já está se instalando no outro olho. Mas é uma doença ali que vai acometer os dois olhos. É uma parceria, exatamente. Doutor Marcos, e a catarata pode cegar? A catarata é a principal causa de cegueira do mundo. E qual é a boa notícia disso aí? É que é uma principal causa de cegueira, só que ela é reversível. Reversível com cirurgia, né? A gente orienta a fazer essa avaliação oftalmológica ali periódica para a gente poder operar ali ela no tempo certo, na maturação certa. Acontece que muitas pessoas, pela falta ali de acesso à saúde, né, à saúde ocular principalmente, acabam passando muito desse tempo, a catarata fica de uma forma muito endurecida e isso traz alguns riscos a mais para a cirurgia, mas são cirurgias que são realizáveis e a visão, na sua maioria das vezes, ela retorna à sua normalidade. É feita a laser? Existem alguns passos da cirurgia que podem ser feitos a laser, tá certo? Que é a parte da incisão, a abertura ali do cristalino, mas a sua maior parte da cirurgia é feita mesmo no manual, mas com instrumentais extremamente tecnológicos, extremamente seguros e rápidos. Olha, um abraço para Juliana, lá na cidade de Itabaiana, que fez, né, a mesma pergunta aqui, com relação à catarata, se pode cegar, respondida aí pelo doutor Marcos Amaral. Agradeço, muito obrigado, viu, Juliana, pela audiência lá na cidade de Itabaiana. E tem ouvinte que pergunta aqui ao doutor Marcos, oftalmologista. Vamos ouvir. Boa tarde, doutor. Eu queria informação. Eu já fiz cirurgia de catarata e esse dia foi que eu vim saber que a catarata tem que fazer uma limpeza da lente. É verdade isso? Ou não? Muito bem. Isso é algo totalmente possível de acontecer, né? Vai poder fazer uma limpeza na lente. É uma forma que a gente acaba falando dos pacientes para limpar a lente, mas na verdade não é a lente que fica opacificada após uma cirurgia. A gente confecciona durante a cirurgia um suporte que é feito pela própria cápsula do cristalino. Esse suporte, ele fica transparente, ele não é acometido ali, na maioria das vezes, pela catarata. Então a gente apoia a lente sobre esse suporte transparente e é esse suporte que às vezes pode acumular células, então não é uma sujeira de rua, são células do nosso organismo mesmo que se proliferam e pode trazer uma falta de transparência depois da cirurgia da catarata. Então a gente faz um laser super seguro, rápido, coisa de 3 minutinhos, a gente faz uma limpeza dessa estrutura e volta à transparência. Mas sim é possível ter que fazer essa limpeza da lente, né, a limpeza dessa cápsula após uma cirurgia de catarata. Olha, eu
Túlio pergunta assim, rapidamente, se o SUS faz esse tipo de cirurgia. O SUS faz essa cirurgia, sim, em grande volume aqui no Brasil. Temos outra pergunta, né? Ouvintes aqui interagindo com o Dr. Marcos Amaral. Boa tarde, Valquíria Milhão. Boa tarde, Bareta Filho. Boa tarde, Eduardo Carvalho. Barbosa, meu pavista, Valquíria Milhão. Que tá passando nas internet. Aqui é o Cid de Japotão perguntando. Pergunta aí o doutor, por favor. Isso, Barbosa. A babosa. Tem muitas plantas, muitas medicações naturais, né? Que elas podem ser boas em sentido de alimentação, né? Serem antioxidantes, né? E diminuir aquelas reações que favorecem a uma catarata mais precoce, tá certo? Mas não existe nenhum estudo com comprovação científica que a babosa seja eficiente ali para catarata. Tem que ter muito cuidado com o que vai pegar e passar no olho, né? Exatamente, é um perigo muito grande. Tem que ter muito cuidado, o doutor Marcos até reforça aí, faz um alerta, porque às vezes as pessoas se automedicam e com... Né, ouvi falar que é bom, já passei no olho, é complicado, né? Doutor, essas lentes, eu observo que as nossas lentes, geralmente, elas não são uniformes, elas têm sempre essa inclinação. E é terrível, eu não sei se só sou eu, mas quando você olha na lateral, não tem a mesma nitidez quando você olha para frente. Sim, isso mesmo. As lentes, na verdade, são o que a gente chama de prismas, né? E o prisma tem um formato triangular. Então tem uma região que tem uma largura maior e outras é mais estreita. Os óculos que essa lateral tem essa dificuldade maior, geralmente são os óculos multifocais, onde a parte de cima é a parte que enxerga de longe, a parte de baixo que enxerga de perto e ali no meio do caminho são a que enxerga em distâncias intermediárias. Então, isso faz um pequeno corredor, um estreitamento para poder encaixar esses dois prismas, tá certo? Um prisma, um triângulo de uma forma, outro triângulo de outra forma, e faz esse estreitamento. Então, realmente tem essas duas áreas na lateral que tem essa aberração que a gente chama, né? São locais de baixa nitidez, mas realmente é uma percepção... Chama de ponto cego, né? Exato, exatamente. E o nosso repórter Jairo Júnior também tem perguntas a fazer ao doutor Marcos Amaral. Doutor Marcos, boa tarde. Pessoas de faixas etárias mais elevadas e com menor poder aquisitivo estão mais suscetíveis à cegueira ou baixa visão? Sim, isso é um fato. A idade em si é um fator de risco para algumas condições oftalmológicas, né? Catarata é uma delas, problemas de retina, como a degeneração macular, também são outras condições relacionadas à idade. As pessoas com menor acesso estão mais suscetíveis? Em boa parte, sim, né? Até pela exposição ali, muitas vezes o trabalho solar, embaixo de radiação. Então, assim, muitas condições oculares, ela tem uma íntima relação com essa exposição à radiação ultravioleta. Catarata é uma delas, degeneração da retina é outra delas. Então, tem essa associação, sim. Olha, o Carlos Amaral, lá de Nossa Senhora da Glória, tem perguntas aqui e ele faz assim, ó. Quem tem catarata tem probabilidade de ter glaucoma ou são coisas diferentes? São coisas diferentes, né? Mas existe um tipo de catarata, quando ela está muito evoluída, muito crescida, né? Que pode levar a um glaucoma. Glaucoma, o que é um glaucoma? Glaucoma é um machucado no nervo óptico. É um nervo que leva as informações do olho até o nosso cérebro. É um machucado onde, na maioria das vezes, quem causa esse machucado é a pressão ocular elevada. Então, o aumento da pressão leva a esse machucado no nervo óptico. Algumas cataratas, elas crescem tanto que elas acabam diminuindo a drenagem que um líquido que a gente produz diante do olho, ela acaba diminuindo essa drenagem desse líquido. Então, diminuindo essa drenagem, você aumenta a pressão do olho e leva a catarata, ao glaucoma. Mas é um glaucoma que a gente consegue corrigir operando a catarata. Se tira a catarata, a drenagem volta ao normal, a pressão normaliza e o glaucoma não evolui. Qual é a pressão ideal, doutor? Pro olho? Porque falam muito dessa questão de pressão do olho, né? Isso. Qual é a pressão ideal? Se diz assim, juntando todos os estudos, que a pressão ideal é entre 10 e 21 milímetros de mercúrio. Só que isso aí é muito variável.
por exemplo, uma pressão de 15 para uma pessoa que não tem nenhum problema no nervo óptico, ou seja, não tem um glaucoma, pode ser uma pressão ótima, e uma pressão de 15 para uma pessoa que tem um glaucoma avançado pode ser uma pressão que já seja suficiente para lesar o nervo. Então, assim, existe pressão ideal para cada pessoa, que na avaliação oftalmológica a gente vai chegar nesse número. Mas de uma maneira geral, a pressão normal vai de 10 até 21 milímetros de mercúrio. Porque eu ouvi muito nessa questão da pressão. E a gente sente também, né? Quando ela é muito elevada, ela pode causar dores realmente bem incômodas, né? Associada a dores de cabeça bem forte, tá certo? Mas isso é quando a pressão ela aumenta subitamente e em numerações realmente bem elevadas. Ela tende a subir com questões emocionais? Essa pressão do olho está muito atrelada, porque a pressão humana normal tem a ver também com o estado emocional da pessoa só. O derrame no olho também, né? Na parte do fundo do olho, provocado também por aumento dessa pressão? Não, o derrame já tem outras causas, né? A gente tem várias doenças que podem levar a um derrame, né? O diabetes é uma das condições que mais levam ao derrame no fundo do olho. Certo. Mas a gente tem as oclusões vasculares, é como se fosse um infarto, em vez de ser no coração, um infarto que ocorre na retina, um vaso oclúi, entope, né? E promove esse derrame, né? Condições comuns como que a gente chama de descolamento do vítreo, a gelatina que tem dentro do olho, né? Ela se desprende do fundo do olho, pode romper um vasinho, levar a um derrame, tá certo? Então, temos várias condições que levam ao derrame. Glaucoma não é uma dessas condições que podem levar ao derrame na maioria das vezes. Boa alimentação. Ela termina favorecendo, controlando uma boa alimentação. Que alimentação seria para quem já tem problema oftalmológico? Para todo mundo, uma dieta balanceada, com muito vegetais, principalmente os vegetais folhosos, vegetais verdes, que tem ali componentes importantes como antioxidantes, o zinco, né? Eles são muito importantes justamente porque ele equilibra as reações químicas que ocorrem nos nossos olhos. Existem reações químicas que ocorrem nos nossos olhos no cristalino, né? Quando ela está aumentada com muita oxidação, leva a catarata. E tem reações químicas que ocorrem na retina, como está aumentada, também leva às degenerações, ou seja, a morte antecipada das células da retina. Então, uma alimentação balanceada equilibra essas reações químicas que ocorrem nos nossos olhos e retarda ou até previne alterações oculares. Na minha época, nós tínhamos muitos problemas oftalmológicos e eram produzidos, grande parte, os médicos diziam, porque a gente se tornava excessivo na televisão. Hoje nós estamos muito mais próximos, porque hoje tem o celular, né? O celular. Isso tem contribuído para os problemas oftalmológicos? E tem observado muitas crianças também com isso, né? Exatamente. Duas condições estão muito associadas com o uso aí dos dispositivos eletrônicos, né, de perto. Uma é o chamado olho seco, né? A gente acaba piscando muito menos nossos olhos na frente das telinhas e isso está provocando aí uma gama de olho seco muito grande, né? A gente não consegue lubrificar porque não está piscando nosso olho e causa sintomas ali associados, ardência e tudo mais, mas a principal alteração que pode ocorrer com a exposição prolongada com o uso das telas é o quê? A miopia em crianças e adolescentes. E isso é uma coisa que realmente preocupa, né? Preocupa a Sociedade Brasileira da Oftalmologia, preocupa a Sociedade Brasileira de Pediatria e é um problema de saúde pública como geral. Estima-se que a miopia vai acometer a metade da população em 2050. E os dispositivos eletrônicos, eles são os grandes responsáveis. Por quê? A gente, quando aproxima algum objeto do nosso rosto, né, um celular, um tablet, a gente precisa focalizar esse objeto, né? E quando a gente faz isso leva um estímulo para o crescimento do globo ocular. Quem tem o globo ocular maior que o normal? O paciente com miopia. Então, se a gente está estimulando o olho crescer, a ficar maior que o normal, a gente está estimulando esse paciente a ter miopia. Então, é uma epidemia, sim, de miopia em crianças e adolescentes. E isso realmente é um problema que preocupa muito, porque a miopia, quando ela está descontrolada, quando ela aumenta muito, ela tem algumas complicações seríssimas. A gente pode citar, por exemplo, o descolamento de retina. O olho cresce tanto que a retina se estica, provoca um rasgo na retina e desse rasgo favorece a um descolamento de retina. Então é algo
realmente que deve ter uma atenção muito grande, os pais, né, de manter um controle do tempo de exposição de crianças. Inclusive a ao produção, celular. né, do aproveitamento escolar tem a ver também com isso, né? Exatamente. Nota baixa, a gente pensa que o aluno está desatento, pode ser um problema de... Pode ser um problema de visão, exatamente. Olha, Perfeito. doutor Marcos, a Gláucia lá de Itabaiana, ela pergunta, miopia de 8 ou 9 graus, tem correção com cirurgia? Existe correção cirúrgica, sim. Né? A cirurgia refrativa é a cirurgia que a gente usa, na sua maioria das vezes, para corrigir problemas oculares relacionados a grau, né? A miopia, por exemplo. Né? Só que para isso tem que ser feito um estudo da córnea do paciente, da condição ocular, para saber se é possível realizar laser ou não. Mas se não for possível realizar o laser, existem outras cirurgias que a gente pode fazer na intenção de diminuir a dependência desse paciente por óculos. Olha, também a Maria Souza, lá da cidade de Propiá, ela pergunta, esfregar os olhos pode deslocar a retina? Olha aí. Ó, esfregar os olhos pode descolar a retina? Pode descolar. Não é o mais comum, pode descolar, depender da intensidade, né? Essa própria pressão que se exerce no olho pode levar, em pacientes com predisposição, a levar um rasgo da retina e daí levar um descolamento. Mas a grande preocupação de coçar o olho é levar a um enfraquecimento dessa parte da frente do olho chamada de córnea. E levar às doenças que a gente chama de ectásicas. A principal delas é o ceratocone, que é algo muito comum hoje, né? Que é uma alteração da curvatura da córnea. Em vez de ser redonda, ela assume um formato de cone, ela fica pontuda e isso leva a uma dificuldade visual. Coçar o olho é um grande fator de risco para essa falta de rigidez dessa córnea. Olha, doutor Marcos, foi muito bom ter esse papo, né, esclarecedor aqui no nosso jornal. Você pôde acompanhar a participação de alguns ouvintes e telespectadores, né, que na tua presença aqui no nosso jornal puderam tirar algumas dúvidas e se atentarem também a procurarem o seu médico oftalmologista para poder, né, fazer uma análise, né, observar. Às vezes você acaba cuidando de outras situações e esquecendo, né, até do olho. Não, tá embaçado, mas é porque meu óculos, eu vou ter que mudar o grau. Às vezes é uma coisa muito mais séria e você não dá tanta atenção. Então, a partir desse bate-papo, desse esclarecedor, né, bate-papo aqui no nosso jornal, a gente pôde orientar aos nossos ouvintes e telespectadores. E ao mesmo tempo, eu agradeço, né, a sua participação, né, e espero que possa retornar mais vezes, né, e permito o senhor aí para as suas considerações finais e deixando também isso eu ia reforçar agora onde o senhor atende, a sua rede social, para que as pessoas possam debater aí, tirar suas dúvidas. Perfeito, eu que agradeço a vocês, né, foi um bate-papo muito legal, né, poder trazer as informações para nossa população que necessita, né, ter esse conhecimento, né, que a saúde do olho faz parte da gente, né, nossos olhos, 80% dos nossos sentidos que a gente percebe o mundo é através dos olhos. Então é um sentido muito importante que a gente precisa cuidar. Não deixe para ir no oftalmologista só quando estiver tendo algum sintoma, quando perceber uma baixa visual. A importância de uma consulta oftalmológica de rotina, mesmo sem sintomas, ela é muito grande, né? Agradeço o espaço. Eu hoje atendo no Hospital Neo-Oftalmologia, aqui no bairro São José, né? E minha rede social, no Instagram, se quem quiser acompanhar, né, é Dr. Marcos Amaral. Será um prazer conversar com vocês em consulta e nas redes sociais. Isso foi muito bom, parabéns, doutor Marcos. Pareta, sabia quando eu tiro a lente de contato, eu não escuto direito, sabia? Isso? Quando eu tiro as lentes, eu não escuto direito. Exato. É impressionante. Exatamente. Como os olhos são importantes, né? Exatamente. Você tá pior do que eu, porque o meu óculos para longe, eu só enxergo perto. Tu que era para perto, só enxergo. Uma confusão. Confusão. Então tá aí. Parabéns, doutor Marcos, pelo seu trabalho, né? Exercendo a medicina com muito respeito aos seus clientes, né? Seus pacientes, de fato. E, acima de tudo, um ser humano de muita gente boa, né? Simples. Isso é muito bom, a gente sente muita confiança ao falar e apresentar o seu trabalho.